O meu início na fotografia pelo interesse foi aos 14 anos de idade. No final do científico, né, eu fiz um curso no Senac, tendo como professores o Ferola, o Nendital, o Maurício Andrés e o Ziviani. Foram 4 pessoas muito importantes para me despertar para uma fotografia um pouco mais assim, de qualidade, né, porque a cobrança deles durante os cursos era muito grande. Posteriormente eu entrei na geologia, mas durante o período que eu cursei a geologia, eu também desenvolvi alguns trabalhos em teatro e tal para a fotografia. Eis que no início dos anos 80, no final do curso de geologia, eu fui convidado para executar alguns trabalhos de fotografia aérea e terrestre de algumas obras. E o resultado, felizmente, foi bom, e a partir daí eu tive a oportunidade de me profissionalizar. Essa profissionalização ela ocorreu e depois houve uma diversificação também durante um período que não ficou só em cima de fotografias de obra, né? Mas assim, os estudos constantes, a busca constante por novas saídas me fez também a fazer alguns investimentos na fotografia autoral. Então, sobretudo na fotografia documental. Então, eu assim, executei algumas viagens do tipo, desci o São Francisco remando 2 vezes, 78 e 79, com viagem de 35 dias em média, remando, né? Posteriormente, a Nicarágua, que veio de uma ditadura muito forte, a ditadura caiu, eu tranquei a matrícula na universidade, fiz uma viagem pela América Central durante 6 meses, né? Para poder fotografar justamente alguns países que já estavam no início de uma convulsão, e a Nicarágua tinha acabado de sair de uma ditadura e estava no processo de democratização. Ao retornar ao Brasil, aí eu constituí um estúdio e comecei a fotografar também outras coisas, né? Certo? Dentro da fotografia comercial, houve uma vertente que foi a de fotografar minerais de coleções de museus de mineralogia. Os resultados dos primeiros trabalhos fez com que esse serviço prestado por mim começasse a atingir outros museus também, certo? Isso gerou 3 edições de livros para o Museu Victor Decast, que é um museu criado pela Geosol, né? E assim, agora mais recentemente eu já estou com um livro aprovado na Lei Rouanet para poder produzir um livro mostrando os 4 principais museus de Belo Horizonte e mais 3 coleções de particulares, né? Com relação ao trabalho autoral, né, que nós estávamos dizendo, eu ao longo desses anos, eu sempre aproveitando, entendendo, a fotografia aérea comercial, como subproduto, eu fui fotografando alguns assuntos que me interessavam, né? Então, isso gerou 2 exposições, que uma foi sobre o futebol de várzea, né, que ano retrasado rodou 7 cidades no Brasil, e agora no segundo semestre está indo para a Alemanha. E também eu fiz um trabalho para um cliente que foi fotografar todo o litoral brasileiro por um ano e meio com um avião com a fuselagem toda furada, onde tínhamos 8 câmeras, 8 computadores dentro do avião, para poder fotografar. A cada 5 segundos disparavam todas as câmeras. Isso gerava um arquivo depois de 3 horas de 25.000 fotografias, todas elas geoprocessadas, né? E esse trabalho foi entregue para o cliente, mas eu também tirei uma parte para mim que gerou uma exposição muito bacana em Belo Horizonte, né, que foi sobre a ilha de Tinharé, onde está localizada a Morro de São Paulo, né? Então, outros trabalhos também, por exemplo, né, eu estive uma época fotografando umas obras de engenharia na África, mas chegou na Guiné Equatorial, eu fiquei muito interessado em fotografar a comunidade camaronesa. Por quê? Porque eles tinham um nível cultural mais alto e eles saíam de Camarões, ultrapassavam fronteira, vinham trabalhar na Guiné Equatorial e eles subiam muito rápido nas empresas, porque os caras tinham uma formação melhor. Então me despertou interesse, então eu fiz uma série de portréis muito interessante dessa comunidade camaronesa. Eu não fotografei os nativos da Guiné Equatorial, eu foquei mais no pessoal de Camarões, certo? Porque justamente
a possibilidade de conversar e deles colaborarem também foi uma coisa muito interessante, né? A história da fotografia, ela mostra que o poder da fotografia é muito grande justamente por poder contar essa história, né? Aquilo de que após o surgimento da fotografia a pintura ia deixar de existir, provou-se que não é verdade, né? Ela surgiu, as duas vivem conjuntamente, né? Posteriormente disseram que a fotografia contemporânea ia matar a fotografia, né? Do início, né? Isso também não é verdade, as duas podem conviver, né? Certo? Mas eu acredito que no mundo que estamos vivendo agora, existe uma produção muito grande de imagens, né, de fotografia. Então, assim, distinguir o que é bom e o que não é bom é que hoje, através do olhar, do sentimento, é que vai definir, né? Porque, assim, se tínhamos, né, na época do Cartier, tá entendendo? Assim, 10, 15 fotógrafos geniais, tá entendendo? Hoje nós temos, assim, 1.000, 2.000, entendeu? Sabe assim, né? Mas mesmo assim você tem outros milhares e milhares que estão também produzindo, né? Só que muita gente vai em determinada moda, seguindo o mesmo conceito, sabe? Ou então até mesmo inventando um conceito que muitas vezes, assim, precisa de um tipo de suporte, né? Ou seja, uma imagem muitas vezes ela não sobrevive sozinha. Você tem que ter um conjunto de ideias fortes para poder contar aquela história. Então, não desmerecendo esses trabalhos, esses ensaios que tem um conjunto, não isso, mas tem muitos trabalhos que tem que uma fotografia se apoiar na outra, porque senão ela não existe sozinha, né? Então essa coisa, eu muitas vezes eu fico tentado a entender e a querer também, sabe assim, né? Valorizar, mas eu fico em dúvida. Existem fotógrafos geniais, mas existe também uma quantidade muito grande hoje que está copiando, certo assim, né? Então, eu acredito muito que, assim, a fotografia documental não vai perder a força dela, né? Eu acho que isso tem que dar continuar valorizando, vários fotógrafos continuam fazendo isso, né? Eu vejo que este equilíbrio entre a fotografia contemporânea, mais conceitual, ela existe no primeiro mundo, mas também a outra fotografia existe, né? Certo? Assim, né? E eu tenho visto em determinados festivais uma tendência a se prender mais na fotografia conceitual, esquecendo da outra. Eu acho que é um erro, eu acho que dá para as duas equilibrarem e viverem juntas, entendeu?